Olá a todos! Vamos então à resolução dos exercícios de citogenética. No exercício 1, existem duas situações com relação a dois casais diferentes. O primeiro casal era constituído por uma mulher que apresentava uma idade acima de 40 anos e a criança do casal tinha síndrome de Down com o cariótipo 47XX mais 21. Então, a criança, nesse caso, apresentava o que a gente chama de trissomia simples, ou seja, ela tem um cromossomo a mais, livre, leve e solto. Isso acontece por um erro de divisão, provavelmente a divisão meiótica materna, né? A suspeita maior pela mãe, porque existe uma correlação entre a idade materna avançada e a ocorrência de síndrome de Down. Então, existe um risco aumentado no caso da mulher que tem uma idade acima de 40 anos. Esse risco é um risco maior, bem maior do que o risco que corre uma mulher jovem, mas ele continua sendo um risco baixo, em torno de 2%. Um outro casal também teve uma criança com síndrome de Down. Só que a mulher, no caso, a mãe, era uma mulher jovem. E o resultado do cariótipo da criança não foi o mesmo que o primeiro casal obteve. Então, o que poderia estar acontecendo? Um cariótipo diferente e, além disso, o casal foi informado que o risco de repetição de síndrome de Down seria alto, tá? Então, nesse caso, o que se suspeita é a ocorrência de uma translocação no homem, né, no pai, ou na mulher. Então, nesse caso, não existe correlação com a idade da mãe. Essa translocação pode estar presente tanto no homem como na mulher. Havendo a informação de que o risco era alto, nós, então, temos a indicação de que um dos genitores apresenta a translocação. O genitor, então, ele apresenta a translocação na forma que nós chamamos de balanceada. Ou seja, o indivíduo tem a translocação, mas ele não tem excesso nem perda de material genético. O tipo de translocação mais comum encontrada em casos de síndrome de Down acontece entre os cromossomos 14 e o 21. Então, nesses casos, um cromossomo 14 perde o braço curto, o cromossomo 21 também perde o braço curto e os braços longos desses cromossomos se unem para formar um único cromossomo, que é o cromossomo translocado. Os braços curtos que estão aqui, eles são perdidos e a perda desse material não representa nenhum problema para o indivíduo ou para a célula, porque o material ou os genes que existem nesses braços curtos diacrocêntricos são genes para RNA ribossômico que se encontram repetidos, né? Então, existem cópias desses genes nos outros acrocêntricos. Então, a perda desse material não representa nenhum problema para a célula, porque existem cópias desses genes que serão, então, acionadas no caso da perda. Então, o indivíduo que tem essa translocação, ele é equilibrado ou balanceado, porque ele tem 2 cromossomos 14 e tem 2 cromossomos 21. A diferença é que existe uma translocação entre o 14 e o 21. Então, esse genitor, ele tem um cromossomo representado pelo 14 unido ao 21, um 21 solto e um 14 solto. Então, um par 14 e um par 21, ele é, então, um indivíduo normal, fenotipicamente, e balanceado. Esse indivíduo balanceado, que tem, então, a translocação 14, 21, ele pode formar gametas
balanceados, gametas normais e gametas não balanceados. Então, por exemplo, o indivíduo tem um cromossomo 14 livre, um cromossomo 21 livre e tem o cromossomo translocado formado pelo 14 unido ao 21. Então, os gametas podem ser normais, como esse daqui, que tem um cromossomo 14 e um cromossomo 21, um normal balanceado, ou seja, existe um cromossomo 14 e um 21, mas eles estão unidos pela translocação. E podem se formar também gametas não balanceados. Por exemplo, gametas que vão ter 2 representantes do 14, gametas que não terão representante do 14, gametas que não terão representante do 21 e gametas que terão o 21 em dose dupla. Então, os gametas normais ou balanceados darão origem a indivíduos normais. Se o gameta fecundado tiver o 14 a mais, nós teremos a trissomia do cromossomo 14, que não é viável. Com o 14 a menos, teremos a monossomia do 14, que também não é viável. No caso de haver a falta de um cromossomo 21, nós teremos a monossomia do 21, que é inviável também. E na possibilidade de haver 2 cromossomos 21 no gameta e mais um vindo do outro gameta, nós teríamos então a trissomia do 21 ou síndrome de Down. Então, como existe, no caso desse indivíduo, a possibilidade de formar gametas com um cromossomo a mais, com o 21 a mais, existe, portanto, sempre um risco de que haja uma outra criança com síndrome de Down na prole. Convém salientar que os casos de síndrome de Down, na grande maioria, são por erro meiótico. Então, são crianças que têm o cromossomo 21 a mais, tendo então 47 cromossomos no cariótipo. Isso é causado por um erro meiótico. Existe uma possibilidade de que esse erro tenha acontecido na mãe, quando a mãe tiver acima de 40 anos, e o risco de repetição, ou risco de recorrência, é um risco baixo. Casos mais raros de síndrome de Down são causados por translocações ou por mosaicismo. As translocações, elas podem ser translocações que a gente chama de novo, que são aquelas que acontecem no embrião. Então, a mãe não apresenta translocação, o pai também não, aconteceu o problema no embrião. E existem translocações que são herdadas, que são aquelas em que o pai ou a mãe é um portador balanceado da translocação, que é exatamente a situação que a gente acabou de ver. Uma outra situação rara é a situação do mosaicismo, aonde existe no embrião ou no indivíduo células com 47 cromossomos e células com 46, e isso se deve a um erro nas mitoses que acontecem durante a formação do embrião. No exercício 2, existe uma situação na qual um casal normal tem uma filha que tem síndrome de Turner, tem cariótipo 45X. Então, ela tem apenas um cromossomo sexual. E essa menina Turner, ela também é daltônica, tá? E o daltonismo é um distúrbio recessivo ligado ao X. O pai é XY. Ele não é daltônico, então ele não tem o alelo do daltonismo no seu cromossomo X. A mãe é XX e ela apresenta o alelo da doença em um dos cromossomos X. Justamente esse cromossomo X com o alelo do daltonismo é o cromossomo que está
na filha. Então, o único X que essa menina recebeu é o X da mãe dela, que estava no óvulo. Mas não existe outro cromossomo sexual. Então, qual é o gameta que teve erro de divisão? O gameta paterno. Então, o X que ela tem é o X da mãe, que veio do óvulo. O óvulo estava correto. O que não estava correto era o espermatozoide, que não tinha cromossomo sexual. O exercício 3, ele é um pouco mais complicado e então eu coloquei a resposta em um vídeo separado. No exercício 4, vocês têm diversos exemplos aí de cariótipos com cromossomos X a mais e pergunta-se então o número de corpúsculos de Barr para cada situação. Então, vocês têm que se lembrar que nas células, apenas um cromossomo X é ativo. Os outros vão formar o corpúsculo de Barr. Então, vocês têm que ver quantos X estão presentes em cada um dos exemplos que foi dado e, fazendo essa observação, vocês sabem quantos corpúsculos de Barr vão estar presentes. A resposta do número 5 é um suspense por enquanto, porque vocês vão ter que pensar numa situação parecida para responder uma outra atividade. No exercício 6, a gente precisa fazer um esqueminha aqui para vocês entenderem melhor. Então, nesse exercício, se fala que antes de haver técnica de bandeamento, não era possível distinguir uma translocação 21-21 e uma translocação 21-22. Isso porque o 21 e o 22 são dois cromossomos acrocêntricos pequenos e eles têm praticamente o mesmo tamanho. Então, fazendo a coloração convencional sem banda, não dá para saber quem é o 21 e quem é o 22. Então, sem bandeamento, a gente não tinha essa diferenciação, e essa diferenciação é muito importante para a orientação de um casal em que um dos indivíduos é portador de uma translocação. Então, se não houvesse diferença, se a gente não consegue diferenciar 21 e 22, a gente não consegue dar uma orientação correta, porque se o indivíduo tem uma translocação 21-22, ele pode ter filhos normais. Mas se o indivíduo tiver uma translocação 21-21, ele não pode ter crianças normais. Então, o indivíduo que tem uma translocação 21-22, ele tem um cromossomo 21 solto, um cromossomo 22 solto e o 21 unido ao 22, formando um único cromossomo. Então, os gametas desse indivíduo podem ser normais, como esse aqui, tem um 21 e um 22. Podem ser normais balanceados, quer dizer, tem um 21 e um 22, embora eles estejam unidos pela translocação. Podem se formar gametas que tenham dois cromossomos 21, tá? O que daria origem, então, a indivíduos com a trissomia do 21 ou síndrome de Down. Formam-se gametas só com o cromossomo 22, então não existe o 21, daria monossomia do 21 após a fecundação, o que é inviável. Gametas que tenham dois cromossomos 22 dariam origem, então, na fecundação, a uma trissomia do 22, que também é inviável. E o outro gameta teria apenas um cromossomo 21, faltando o 22, o que daria origem a uma monossomia do 22, que também é inviável. Então, essas pessoas com esse tipo de translocação podem ter filhos normais e podem ter filhos com síndrome de Down. No caso da translocação 21-21, nós temos essa situação aqui, dois cromossomos 21 unidos, dois cromossomos 21 ligados, formando um único cromossomo, e os gametas vão conter, então, esse cromossomo translocado
que é formado por 2 cromossomos 21. Então, toda vez que houver uma fecundação, nós teremos a formação de uma criança que tem síndrome de Down. Então, esse indivíduo não tem possibilidade de vir a ter crianças com fenótipo normal.